Nós vamos falar hoje sobre o tema da palavra, que é recalculando a rota. Quem aqui tinha aqueles GPS que você comprava? Era um trambolho gigantesco assim, não? Eu também não tinha. O pastor Chaves teve. Meu cunhado teve um, eu lembro que ele ficava ali, tem que atualizar. E hoje em dia a gente tem no celular, né? Precisa andar, precisa passar ali pelo trânsito, você tem. Só que não tem aquela hora que você entra num caminho que parece que está tudo livre, e aí ele está todo congestionado, e aí você entra numa rua, ele recalcula a rota. E aí parecia que você ia chegar daqui a 15 minutos, ele recalculou, você vai chegar daqui a 40. Olha só, dá um desespero. Ele recalcula a rota, mas também tem vezes que ele te ajuda, não ajuda? Você precisa chegar no lugar, você não vê onde está o destino, mas ele recalcula a rota para você e te entrega num lugar mais cedo ainda, ou longe de algumas coisas. Amém? Assim é a nossa vida. Nós temos uma rota, um caminho que a gente anda com Deus. E de tempos em tempos, o GPS espiritual pede para que a gente recalcule a nossa rota. Amém? Existe uma jornada que a gente passa antes do nosso nascimento. Nós já começamos antes do nosso nascimento. Porque Deus ele já tem um plano sobre nós. A palavra diz, nós vamos ler depois em Salmo 139. Ele tem um plano ao meu e ao teu respeito. Antes de você nascer. Antes de você ser formado, ele olhou assim e falou assim: Alas, estão aqui os seus dias. Amém? Ele falou assim: Manu, aqui os seus dias estão escritos. E o Salmo 139, 16, a gente leu uma parte aqui e eu vou ler com vocês esse verso, que diz assim: Os teus olhos, Senhor, viram o meu corpo informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Ou seja, o projeto começou antes da gente nascer. E Deus já tinha um plano para mim e para você. E Ele já tinha um caminho para a gente seguir. E aí vem a infância, a adolescência, a vida adulta, para muitos de nós, né? Eu tenho só 18 anos, mas eu imagino vocês, né, que são um pouquinho mais, parece, né? Mas a gente passa, né, por diversas fases na vida. Eu não sei, acho que eu estou com 40 anos e eu fico naquela assim: nossa, várias vidas já vivemos, né? Era uma vida até os 10 anos, depois uma entrou na faculdade, aí foi, depois de casado, né? Mas a gente vive mesmo. E cada um de nós teve uma família. Pensa aí na tua família, se ela foi boa ou ruim. Teve princípios, teve valores que nós aprendemos ou que não aprendemos. Porque também tem isso. Tem coisas que você aprendeu, são valores bons. Tem coisas que talvez você não tenha aprendido. Mas todos nós tivemos uma experiência, algo que nos trouxe até esse exato momento. Eu vou contar para vocês. Eu sou fruto de um casamento onde eu fui uma criança muito desejada, porque a minha mãe não tinha dificuldade de engravidar, né? Engravidou uma primeira vez, abortou, e ela entregou literalmente, né, não sendo, porque eu também não gosto desse termo evangélico, mas ela não era nada disso, mas ela entregou na mão de Deus, falou assim: tá, deixa contigo. E eu vim a nascer. Só que embora eu tenha sido uma criança desejada, durante a infância, meu pai ele era alcoólatra, né? E aí, quem já se deparou com essa situação sabe que você vê muitas cenas que você não gostaria de ver, você escuta muitas palavras que você não gostaria de escutar, e você vive situações que você não gostaria de viver. Mas todas elas te trouxeram até aqui, sendo boas ou ruins. A pergunta é: e daqui para frente? Como que vai ser? Porque, amados, aí fora, e muitos de nós muitas vezes, a gente trabalha com um item que se chama vitimismo. Eu não vou fazer porque, veja bem, lá em 1977, aconteceu isso comigo, e aí agora eu não posso, por isso que o outro pode e eu não consigo. Mas também porque o outro tem uma oportunidade, e eu não tive. E esse vitimismo tem nos atrapalhado. A questão é: cada um de nós passou por coisas, cada um de nós passou por situações, zerou,
É como dizer a vida quando você conheceu a Cristo. E agora é daqui para frente. Amém? Jesus Cristo, ele não veio e ficou falando, ele falou assim, é daqui para frente. Ele não veio e falou assim, pessoal, vamos lá, vamos conversar desde Gênesis. Ele falou assim, não, eu vim porque é chegado o reino de Deus. Eu falei assim, então se é chegado é agora, é daqui para frente. E ele inaugurou a história, ele inaugurou a época da graça que a gente vive. Amém? E isso, então, tem a ver com aquilo que nós vamos fazer depois daqui. Eu creio em Deus que a cada domingo que eu entro aqui eu sou um, mas depois que eu saio, eu preciso ser outro. E não é um estalar de dedos, não é um pirlim-pim-pim ou qualquer coisa, não é mágica, não é nada. É uma postura de quem ouve a palavra de Deus, se enche da palavra de Deus e quer fazer as coisas diferentes. Amém? E faz diferença. Falei para Elaine, eu sempre tive muita dificuldade no campo profissional. E isso durante muitos anos ele me deprimiu. Mesmo dentro da igreja, eu me sentia muito desvalorizado e inútil mesmo. E de uns tempos para cá, quando a gente se alinhou no propósito de Deus e procurou fazer o propósito pela essência de Deus, não estar aqui ou fazendo a obra por pessoa, para ser visto, mas principalmente para o próprio Deus, eu tenho experimentado o milagre da provisão de Deus na minha vida. E eu não me refiro só à questão financeira, eu me refiro à questão de sanar dentro de mim algo que era algo que eu tinha uma dificuldade. Eu me achava um perdedor. E Deus veio me mostrando, abriu portas, amados, que eu sei que não fui eu. Falei para Elaine, se abriu uma porta para mim agora, eu falei, eu tenho plena certeza de que eu não tenho capacidade para estar ali. Mas Deus olhou e falou assim, amém, filho, vamos fazer, porque você está dependendo de mim. Se você depende de mim, eu vou te mostrar quem é o Deus que dá a provisão. Amém? Então, a nossa jornada, ela é coletiva. Aliás, a nossa jornada ela não é coletiva. Nós estamos aqui juntos, mas ela é individual. Eu não tenho como interferir na jornada do Luan, por exemplo. Não tenho. Nós vamos caminhar juntos, espero eu muitos anos, né? Somos jovens, né? Então temos que caminhar muitos anos, né? Mas eu não consigo interferir na jornada dele, e nem ele na minha. Nós estamos juntos como igreja, mas cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua jornada para ser vivida. E isso é algo que a gente vai ter que escolher, se na minha jornada eu vou viver com Jesus ou sem. A discussão não é se eu posso fazer ou não posso fazer alguma coisa. A decisão é se eu vou andar com Cristo ou vou andar sem Cristo. É simples. O Evangelho ele é simples. A discussão não é se eu posso roubar ou se eu não posso. É se eu vou andar com Cristo ou não vou andar. Porque se eu escolho andar com Ele, é óbvio, eu não posso roubar, eu não posso mentir, porque não convém. Por isso que eu preciso escolher andar com Ele. E essa jornada, ela é uma jornada que a gente não sabe o início e a gente não sabe o fim. Talvez vocês tenham acompanhado nas redes sociais um moço que faleceu da Lagoinha, né, 38 anos, Drummond Lacerda, e eu tive aula com ele no Carisma, online, né, mas tive aula. E depois que eu tive aula, eu comecei até a seguir ele, ver o que ele tinha compartilhado, porque é um homem que tinha muito conhecimento. E ele, com 38 anos, uma semana antes, fez um vídeo, né, falando por que Deus cura alguns e não cura outros. Depois você procura lá, eu passei no grupo dos homens. E ele não sabia que era a última vez que ele faria um vídeo daquele, porque uma semana depois ele morreu, pegou Covid, e foi. E uma das notícias que eu li é que ele orava no hospital, enquanto ele estava ali no processo, 24 horas por dia. Mas ele não foi atendido, não é? Deus não curou, Deus não salvou. Mas ele hoje está no melhor lugar que ele poderia estar. Mas o fato é, ele não sabia quando era o último dia. Uma vez eu estava aqui, amados, desanimado mesmo. Porque eu falei, nossa, eu queria que dentro da minha cabeça, né, esse lugar estivesse lotado. E Deus falou assim, faz com excelência e faz para mim. E como se fosse a tua última vez. Amanhã você não tem uma outra chance. Então a gente tem que fazer hoje.
E é o que eu tenho procurado fazer na minha vida, viver cada dia. Porque se você vive no passado, você se deprime. Se você vive no futuro, você fica ansioso. Mas se você vive o dia que você tem a viver, você vai fazer a diferença naquele dia. É o que a gente tem hoje. Hã? É o que tem para hoje. É um meme da internet de autoria da minha esposa. É o que tem para hoje. Aí os alunos dela pegaram a fotinho dela e criaram um meme. É o que tem para hoje. Depois eu vou passar nos grupos. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então, na jornada, existe um caminho para a gente seguir. E se existe um caminho a ser seguido, existe um caminho que a gente precisa ir numa direção correta. Amém? Fala uma cidade que é longe. Umuarama. Alguém conhece? Tem que conhecer, é bem boa, bem bacana. Só não vá no verão porque é quente, mas é bem legal lá. Umuarama fica a 900 quilômetros daqui. E bom exemplo. Uma vez, a gente sempre ia, né, não tinha esse negócio de GPS, então a gente ia nas placas, né? E a gente sempre acertava o caminho, chegava lá, aquela coisa toda. Num determinado momento, Manu, na verdade, a gente ia não, você ia, porque foi a primeira vez que eu fui para conhecer meus sogros. Aí eu não sou bobo nem nada, minha sogra queria um cachorrinho, eu falei, vamos levar esse cachorrinho daqui. Porque daí eu chego lá, cumprimento, dou o cachorrinho, todo mundo vai se entreter e já fico ali tranquilo. E fomos com o cachorrinho, um poodlezinho pequenininho. E o poodlezinho dava trabalho ali, né, filhotinho, né, uma viagem longa, de noite. E aí a Elaine era aquela que tinha que me dar a direção da placa. E aí deu uma direção e eu fui e continuamos a rodar. Lá pelas tantas, o tanque estava já ficando baixo no combustível. E aí a Elaine falava assim, mas eu não conheço esse caminho. Eu falei, ixi, se você não conhece, eu ainda que é a primeira vez. Eu não conheço esse caminho. Tá estranho. Eu falei, não, beleza, a gente vai achar um posto de gasolina que a gente já vai abastecer. E daí a gente pergunta. 10 quilômetros passaram, 20, 30, 40, 50. Não tinha. Escuro. Pastor Rafael, escuro. Só tinha a lanterna do carro. E a lanterna do tanque. E o negócio abaixava. Aí acendeu a luz da reserva. Eu falei, Jesus, e agora? Como é que vai ser? Mas tinha um posto, né? 60 quilômetros depois tinha um posto. Paramos no posto. E aí eu perguntei pro frentista, eu falei assim, para ir para o Umuarama, é por aqui? Ele fez assim, hã? Aí ele fez, eu falei, já era. Ele falou assim, peraí, eu vou lá buscar o mapa. Aí ele falou assim, não, o Umuarama é aqui em cima, vocês estão aqui. A gente estava indo para Foz do Iguaçu, tem nada a ver uma coisa com a outra. Resultado, né? Aumentamos a viagem em alguns quilômetros, tivemos que ir para uma outra cidade, dormir lá no meu cunhado, enfim. Mas faltou uma direção, a gente estava indo para o lugar correto, mas por falta de direção, a gente errou. Nós chegamos lá, chegamos. No outro dia, 200 quilômetros a mais, cansaço, a gente chegou, mas demorou mais. Porque a gente não tinha um instrumento que recalculasse a nossa rota. E aí a gente errou. Esse paralelo, amados, é porque na nossa caminhada, às vezes, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Eu não posso pecar, né? Não posso mentir, não posso adulterar. Tem um monte de coisa que eu não posso fazer. Eu tenho que honrar pai e mãe, eu honro a minha esposa. Se eu casei, eu tenho um princípio forte de que eu não posso estar sem ela, de que nós temos que caminhar junto no mesmo propósito. Eu sei todas as coisas, mas às vezes nos falta a direção de como fazer e para onde ir. Amém? E nós somos criados para ter um propósito de Deus sobre nós, que nós tenhamos um foco certo. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Se você tiver que pegar um navio e ele está alinhado no curso dele, talvez você já tenha ouvido essa história, não é um exemplo, não criei esse exemplo. Se você mudar a trajetória dele em 1 grau e sair daqui, você que ia ir para Portugal, na Europa, é possivelmente fato de que você vai parar lá na Austrália, que não tem nada a ver, é lá do outro lado. E o barco só mudou 1 grau. Então, se você se distrai 1 grau na presença de Deus,
Talvez o que Deus queira para você é uma coisa e você está indo atrás de outra completamente diferente. Então nós precisamos recalcular nossa rota. Eu me converti, já estou tranquilo. Não, é todo o tempo que eu recalculo a minha rota. Todo o tempo. O navio ele vai chegar em algum lugar, mas não é o lugar certo. Não é aquilo que Deus tem para ele. Amém? E quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Mas nós não fomos chamados para andar errantes no mundo. Nós não fomos chamados, como Paulo fala, eu luto uma batalha, mas eu não esmurro o ar. Eu tenho golpes certeiros para dar espiritualmente. Então existe um propósito, existe um caminho, existe uma maneira de viver, e não é uma maneira de viver a esmo. Você não chegou a Cristo para viver a esmo, mas existe um foco. E vem comigo, irmão. O seu destino final, ele importa para Deus. E muito. Ele quer você com Ele. E você com Ele não é você dentro da igreja. Os bancos das igrejas estão cheios de pessoas sentadas que não estão com Deus. Estão cheios de lugares, cheios de pessoas sentadas nos bancos das igrejas que não estão junto com Deus. Por causa dele? Não. Por causa nossa. Porque a gente coloca impedimentos para que a gente possa viver uma vida com Ele. Se a palavra dele diz que você precisa fazer determinada coisa, faça. Não fica questionando. Jonas, tem que ir a Tarsis, pregar a palavra lá, faz favor, né? Imagina Deus falando assim, faz favor, vai lá, tem um povo que tem que se converter, tem um povo que vai me adorar, faz favor, dá um pulinho lá. Jonas fez assim e assim, né? Só que não vou. Foi para o outro lado. E aí Deus, ele, com o profeta, ele pega pesada. E aí ele fala assim, vou ter que chamar o peixe para engolir ele. Amados, eu não sei vocês, mas eu já fiquei preocupado até quando eu entrei naquelas máquinas de ressonância. Fiz mó papelão uma vez lá, pastor Rafael. Mó papelão. Aí fui olhar, achei que eu estava coração batendo, olhei, aí chamei a moça lá desesperada. Ela, você precisava, vamos sedar, você andando também. Falei, também não, né? Eu tenho brilho, né? Pelo amor de Deus, né? A hora que eu olhei para trás da máquina, a minha cabeça no final estava aberto, não tinha mais nada. E eu desesperado. Imagina Jonas dentro da barriga do peixe. A gente acha até bonitinha a história, né? Ai, que engraçadinho, né? Aí o peixe fica dentro do peixe. E o homem orando lá, e desesperado dentro daquele bicho. É loucura, não é? Mas ele não quis fazer a vontade de Deus. Sabe o que aconteceu no final? Fez a contragosto, mas fez. E a gente não faz? A gente vai, aí a gente dá a voltinha, aí Deus já falou para mim, mas eu vou daqui a pouco. E aí a gente vai e vai para outro caminho. Aí tudo vai e você acaba fazendo. Você assim, puxa, teria sido mais fácil se da primeira vez eu tivesse feito. Exatamente. Talvez Jonas não tivesse nem o livro dele na Bíblia. E para ele acho que estava tudo certo. Porque daí ele não tinha história. Ia simplesmente dizer assim, e a palavra de Deus veio para mim, para ir lá, eu fui lá, preguei, o povo salvou, enfim, teria acho que uns 4 versículos. Acabou. Mas não. Teve uns capítulos aí, porque o cabeção tinha que sair fora do propósito. Então a gente precisa analisar na nossa vida o que tem nos feito sair fora do propósito, fora da caminhada, e recalcular a nossa rota. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, o que eu estou questionando? Ela é boa, perfeita e agradável. Falei para vocês, tinha trabalho, perdi o trabalho, vim para outro trabalho. Aí comecei terminou o contrato. Na hora Deus já levantou outro. Quando eu estava feliz naquele outro, me mandaram embora que nem eu entendi. Fiquei assim, e agora? Falei, Deus, vou descansar. E deixei ele fazer. Dessa vez verdadeiramente, das outras não. Mas dessa vez eu deixei. E ele fez, ele tem feito. Agora se amanhã ele chegar para mim e falar assim, sai. Eu disse, amém, Deus, sai. Deixa o Senhor fazer. Entendeu? Porque o que eu tinha que fazer para mim mesmo, eu já fiz. Eu lembro uma estradinha, quando eu cheguei aqui, eu vendia iogurte de porta em porta. Para pagar o aluguel do lugarzinho que a gente pegou lá, eu e minha mãe. E o aluguel não era tão caro, mas a margem do iogurte era horrível, era R$1, R$2 por pote.
E quando a pessoa pedia desconto, eu falei pra ele hoje, eu quase chorava na frente dela. Tipo, vou levar 2 aqui, você me dá? Eu falei, não, gente, não faz isso, porque se R$1 eu preciso para pagar aluguel. Mas Deus estava malhando. E ainda mais que é iogurte, então eu tinha que sair quente pra caramba, eu tinha prazo, né? Falei, meia hora eu tenho que vender tudo. Se eu não vender, eu tenho que voltar para casa para botar na geladeira. Mas Deus estava acertando o meu caminho, porque eu estava muito avoado. Na hora eu não entendi, claro que não, reclamei, com certeza, ela estava pior que Jonas, mas depois eu entendi e recalculei a minha rota. E situações como essa vão acontecer todo o tempo com a gente. Quando não acontecer mais, você já foi, você já está lá com ele. Vai acontecer, é um fato. Qual é a função do GPS? Né? O GPS ele vem para nos direcionar. E ele tem uma particularidade, né? Ele te aponta um caminho, te dá opções, mas sempre vai te dizer, esse aqui é o melhor. Vai por esse caminho aqui que eu estou te dizendo. E se você desvia, ele te traz de novo para o caminho. Só que ele precisa de atualização. Se você não tiver atualização, você vai para o caminho errado. Aquela rua que não é mais rua, você vai achar que é rua e vai parar no lugar errado. Então aquilo que você estava acostumado a fazer, achando que agora que você conhece a Cristo, você poderia continuar fazendo, quando você recalcula a rota, você descobre que não é mais conveniente fazer. Então as coisas precisam mudar. Se você não utilizar o mapa, você não consegue chegar. Amém? Ou se você chegar, você vai demorar mais, com certeza. E a gente precisa recalcular a rota e viver um novo e vivo caminho. Amém? É um novo e vivo caminho. E se ele é vivo, ele também precisa ser nutrido. Você que é vivo, se você não comer, você morre, não é? Então você precisa se nutrir. A gente precisa nutrir esse novo e vivo caminho. E a palavra de Deus, amados, não sei se vocês sabem, mas toda vez que tem uma repetição, você precisa prestar atenção naquilo. Quando Jesus falava, em verdade vos digo, por exemplo, quando ele falar isso no verso, você pega aquele verso e lê 5 vezes. Porque se ele falou 2 vezes em verdade, alguma coisa tem. E pega essa, ó. Provérbios 16, 25, eu vou ler para vocês, tem a mesma coisa que Provérbios 14, 12. E quem está aí fora e não conhece Cristo, usa Provérbios como sabedoria e reconhece, até eles reconhecem a riqueza que a gente tem nesse livro. Que fala sobre sabedoria, que fala sobre conduta. Então pega essa aqui. Diz assim em Provérbios: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Então ele não está dizendo que o caminho é errado. Ele está dizendo assim, o caminho parece direito. E a gente não anda às vezes por caminhos na presença de Deus que parecem direitos. Mas o fim é caminho de morte. Então não é um caminho que é ruim. Eu vou lá e vou me prostituir. Não. Sabemos que é errado, ponto. Mas é um caminho que parece certo. Mas não é aquilo que Deus tem para nós. Provérbios 16, 17 diz assim: os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então se você anda no caminho de Deus, você ainda preserva a sua alma. Mais um exemplo. Queríamos muito mudar de onde a gente mora por conta de barulho, né? Que a gente é chato com barulho, né? Mas o desejo era sobrenatural. Minha sogra veio para cá, meu sogro também por doença. E a gente, vamos morar com a gente e vamos, né, cuidar de vocês. E correndo a gente achou o apartamento que a gente queria. Compramos o apartamento. Não, vamos mudar lá, não sei o quê. Várias coisas. Então eu estava fazendo algo bom, não estava? Eu estava comprando um apartamento para abrigar os meus sogros. Poxa, que coisa bacana. Eram caminhos que não pareciam ruins. Meus irmãos, eles não se adaptaram, voltaram para a cidade deles. A gente pegou uma dívida que a gente pagaria 3 apartamentos. Olha a loucura. Não era caminho de Deus. Ninguém parou para consultar Deus. E aí, no final das contas, a gente desfez o negócio, conseguimos nos recuperar, mas perdemos um bom dinheiro com isso. Se a gente tivesse parado para consultar Deus, provavelmente ele diria assim: filho, não faz nada, espera. Não compra nada, espera. Porque 30 dias depois eles não se adaptaram, eles teriam voltado para a casa deles. E a gente estaria no nosso apartamento.
Só para vocês entenderem o que aconteceu. Graças a Deus a gente comprou o apartamento sem vender o nosso, mas a gente alugou o nosso. O inquilino entrou e ficou 2 anos e meio morando lá. Ele saiu no último dia do contrato, ele não esperou, né? Foi no último dia. A gente pediu o apartamento antes para ver se não tinha. Eu tive que vender esse apartamento e morar num outro apartamento que não era o nosso. Faz mudança, volta mudança, para depois ir para o nosso. Olha a volta, 3 anos fazendo isso. Olha a volta. Num negócio que era simples. Deus, eu devo fazer ou eu não devo? Qual é o caminho que o Senhor tem para mim? É esse ou é aquele? Então, amados, pare para pensar muitas vezes na tua vida. O que você está vivendo? É fruto daquilo que você tomou decisão nos últimos anos. Parece que está dando volta ou não? Você está indo certeiro? Pensa depois lá na tua casa. Pensa isso. Que rota a gente tem seguido na tua caminhada, na minha caminhada cristã? Qual é a rota que a gente tem seguido? A gente faz que nem em muitos lugares, né? O professor finge que ensina, o aluno finge que aprende. Então eu finjo que sou cristão, Deus não vai fingir que você está sendo. Ele vai olhar e falar assim, não. E aí basta cada um de nós tomarmos a decisão se a gente vai seguir esse caminho ou se a gente não vai seguir esse caminho. Se a gente vai permanecer na rota que Deus tem para nós ou não. Amém? Isso não, de novo, a jornada individual. Então não é uma pessoa aqui em cima, não é um pastor, não é um líder que vai definir para você. É você com Deus. Né? A palavra de Deus ela diz o quê? Pede conselho para pessoas mais experimentadas e a gente vai ser aconselhado, mas a decisão ainda continua sendo sua. Quando a gente, eu amo a palavra de Deus por causa disso, porque quando a gente começa a ler outras coisas, a gente vê como tudo Deus faz nas pequenas coisas. O sistema de GPS, para ele funcionar, ele precisa de 3 satélites para estarem te dando a coordenada do lugar onde você está. E para nós é a mesma coisa. É Pai, é Filho e é o Espírito Santo. Então nada é por acaso. A gente precisa desse direcionamento. Se o GPS tiver 2 satélites, o negócio já vai dar esquisito. Ele precisa de 3. Se a gente estiver pela metade com Deus, vai ficar esquisito. A gente precisa estar completo. Completo, íntegro diante de Deus. Isso é o que Ele nos pede para que a nossa vida possa ser boa. O caminho de Emaús, por exemplo. Quem conhece a história do caminho de Emaús? Todos, né? Dois discípulos de Jesus estavam andando por um caminho até uma aldeia, um lugar chamado Emaús. E foi logo depois, naquele intervalo de 3 dias em que Jesus morreu e depois ressuscitou. E eles iam andando pelo caminho, eles estavam indo por esse caminho, mas eles estavam com o GPS deles desatualizado. Por quê? Eles andavam no lugar errado daquilo que Deus tinha para eles. Vê se na tua vida não acontece de vez em quando isso. A partir do momento que Jesus começa a andar com eles, eles nem percebem, mas Jesus se junta a eles no caminho e começa a conversar com eles. E eles falam, você não sabia das coisas que aconteceram aqui? Dele o quê? Não, Jesus que disse que, falou que era o Messias, e ele morreu e tal. E aí o próprio Jesus começa, mas não convinha que ele morresse na cruz? E começou a falar da palavra, desde Gênesis até aquele momento, citando os profetas. E eu penso que esse caminho deveria ser muito grande, né? Porque ele foi falando sobre cada um. E aí a palavra diz que assim, eles conversaram. Quando eles chegaram na aldeia, Jesus falou assim, então tá, eu vou para lá. Eles falaram, não, fica com a gente. Opa, fica com a gente. Quando eles foram no lugar, eles foram comer, Jesus partiu o pão, deu graças ao Senhor, e aí os olhos deles se abriram, e eles viram que era Jesus. E quando eles viram que era Jesus, Jesus sumiu da vista deles. E eles falavam assim, como que a gente não percebeu? Porque o nosso coração ele queimava quando ele falava a respeito da palavra. Ou seja, eles estavam desatualizados, andando por um caminho errado. Quando a palavra veio, ela atualizou o GPS espiritual deles. O que aconteceu logo depois? No mesmo momento, eles voltaram para Jerusalém, onde Cristo disse que eles deveriam permanecer, até que do alto viesse o Espírito Santo. Então olha como é sério, amados, a gente ter noção
de que Deus ele quer nos direcionar para aquilo que Ele quer que a gente viva, para que o caminho nosso seja agradável. Então precisamos a todo tempo partir dessa premissa de que Ele tem realmente um caminho e a gente precisa que o nosso GPS espiritual esteja atualizado. Davi buscava a aliança, também conhecem essa história. Davi, a Arca da Aliança ela foi tirada de Israel na época de Saul. Aí tem aquela passagem famosa em que os filhos de Eli morreram, do sacerdote Eli. Quando Eli ficou sabendo, ele também morreu no mesmo dia. Quando a esposa ficou sabendo, abortou. Foi algo ali que Deus falou que aconteceria na família dele. E depois de alguns anos, Davi, já rei, precisou e queria essa presença de Deus dentro da cidade de Davi. O que ele fez? Ele foi buscar a arca. E quando ele foi buscar a arca, a palavra diz que ele colocou a arca sobre carros de bois, um carro de boi novo, e foi trazendo essa arca. Mas aí o carro de boi ele deu uma tropeçada e um dos sacerdotes pôs a mão na arca para ela não cair. Ele estava fazendo uma coisa boa, não estava? O negócio ia cair, ele foi pegar. E a palavra diz que ele foi fulminado e caiu, morto. Mas fala, gente, mas ele estava fazendo certo. Ele queria a glória de Deus, a presença de Deus na cidade. Ele foi. Aí estava caindo, ele conseguiu pegar. E agora? Por que isso, Deus? Por que isso? E aí a palavra de Deus diz que Davi deixa a arca. E depois de um tempo ele volta para pegar essa arca. E ali ele faz, ele anda tantos passos, sacrifica um animal. Anda outros passos, sacrifica outro. Eu ia caminhando nessa jornada, deve ter durado dias. Davi não tinha nem pressa mais. E Davi ia dançando e adorando a Deus. Existe um caminho que Davi tinha que fazer. Não era um carro de boi. Existe um caminho, aquilo ali já prefigurava Jesus Cristo. Cada holocausto era o sangue que era derramado para remir os pecados da nação. Era a presença de Deus que estava passando naquele lugar. Como ela está passando aqui durante esta tarde. Jesus Cristo, no caminho que Ele fez, Ele também derramava o sangue. Para que a minha vida e a sua fossem libertas. Então existe um caminho. Não queira pegar os atalhos. O atalho não vai te levar a lugar algum. A palavra de Deus ela é o GPS do cristão. Eu não sei o que eu faço, Deus, eu preciso tomar uma decisão. Palavra. Eu não sei o que eu faço, Deus, eu estou agoniado. Palavra. Deus, eu estou desesperado. Palavra. Deus, eu perdi tudo. Palavra. Deus, eu vou morrer. Palavra. O homem estava na UTI, não parava de orar. Estava na UTI, não ia mais se preocupar com o saldo bancário, não vai se preocupar, ele não parava de buscar Deus. Tem um caminho para a gente seguir. Vamos esperar o quê? Um dia mal para buscar o caminho? Não! Vamos ser para Deus as flechas que Ele tem para que a gente seja. Quando Ele te pedir para fazer algo, faça com alegria. O Evangelho não vem para nos melhorar. Esse é um grande engano nos dias de hoje. A gente não precisa ficar melhorzinho. Ele vem para nos transformar. É novo. Eu era o velho homem, eu me batizei nas águas e agora sou novo. É 100% novo. Então Ele precisa que a gente recalcule a nossa rota. Amém? E eu queria que você se colocasse de pé, fechasse os seus olhos. Sabe por quê, amados? Porque às vezes a gente cria uma imagem para os outros de que a gente é super espiritual e de que a gente está indo por um caminho que é um caminho que Deus tem para nós. A grande verdade é que a gente vem aqui nesse altar te lembrar de coisas que você já sabe. A palavra de Deus já diz. Salomão também disse: não há nada de novo debaixo do céu. Então a gente não veio aqui para falar, a gente veio só para te lembrar de verdades. Mas é necessário que a tomada de decisão aconteça para que a gente viva o caminho que Deus tem para nós. Se você nessa tarde se sente